Aleluias. João 15. Quero agradecer o Ministério Louvor. Deus abençoe vocês também. Muito obrigado, viu? Todos acharam, amém? Se você puder ficar em pé em reverência à palavra do nosso Deus, agradeço muito. A Bíblia diz assim, João 15, versículo 1, a seguir: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Amado Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, possa trazer entendimento em cada coração que aqui está neste lugar, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por falar conosco. Obrigado porque tu és o Deus que sempre ouve a nossa oração. Obrigado, Senhor, por poder viver mais um dia, nesse tempo que estamos vivendo, ó Pai, que é, ó Deus, a última hora do relógio do Senhor na terra. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, e tem nos guardado, Deus. Obrigado por cada irmão e cada irmã que aqui está, bem como aqueles que estão em casa, Senhor, acompanhando o culto online. Abençoe e ministre em cada coração, e que nós juntos possamos crescer na tua graça e no conhecimento, ó Deus, nesta noite. Obrigado por tudo. Espírito Santo, ajude, ó Deus, ajude a nós glorificar a Jesus Cristo neste lugar também. Amém e amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Eu quero falar nesta noite sobre o tema: uma vida que agrada a Deus, uma vida de frutificação. Hoje eu quero começar diferente com algumas perguntas, a qual nós estaremos então respondendo no momento da pregação, amém? E as perguntas são estas: a respeito de uma vida de frutificação, responda. Primeira pergunta: o que é preciso para o crente frutificar? Guarde no seu coração. Qual o propósito de uma vida frutífera? No texto de João 15, quem é a videira? Quem são os ramos? O que significa podar? Quem é o nosso exemplo perfeito de amor? Nós estaremos respondendo essas perguntas no decorrer da pregação dessa mensagem, amém? Queridos, hoje eu quero falar então sobre uma vida que agrada a Deus, uma vida de frutificação. Será que estamos produzindo os frutos para o reino de Deus? Precisamos frutificar, amém? Por isso necessitamos estar ligados à videira verdadeira. Diga: eu preciso frutificar. Deus, que Ele deseja que nós venhamos frutificar. E para que nós venhamos então frutificar, precisamos estar ligados à videira verdadeira. É Cristo em nós que nos permite produzir o fruto do Espírito. Sem Ele nada podemos. Não tem como você ou eu produzir o fruto do Espírito sem depender de Cristo. Amém? Só em Cristo nós podemos produzir o fruto do Espírito. A Bíblia diz em João 15, versículo 4, diz assim o texto: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então nós vemos aqui que o propósito de Deus na nossa vida é que nós venhamos frutificar. Então nós vemos aqui, não tem como nós frutificarmos se nós não estivermos ligados na videira verdadeira. Aqui diz que a vara de si mesma não pode dar fruto.
Uma vara cortada da videira, da videira de uva, ela não pode dar fruto. Logo ela se seca. E aí então é lançada no fogo, ela se queima. E o Senhor está dizendo também que nós também não podemos frutificar se nós não estivermos ligados na videira. Amém? Sem mim, se não estiveres em mim, então sem Cristo nós não temos como frutificar. Entenda nessa noite, o propósito de uma vida frutífera é tão somente glorificar a Deus. Quando eu frutifico, quando você frutifica, nós glorificamos ao nosso Deus, amém? Deus se alegra quando vê um discípulo frutificando o reino dele. Então o propósito da frutificação é glorificar a Deus. Quando eu e você temos frutos bons, as pessoas verão Deus na nossa vida, as pessoas verão Cristo em nós. Então isso vai glorificar o nosso Deus. A Bíblia diz em João 15, versículo 8: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então nós vemos que para ser discípulo de Jesus, nós precisamos dar fruto. E quando nós damos fruto, nós vamos glorificar o nosso Pai Celestial. Nós vemos que eles, a videira e os ramos. Na parábola da vinha, a videira é o próprio Senhor Jesus Cristo, amém? A videira é o próprio Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. E os ramos são todos os discípulos de Cristo. Então os ramos são todos aqueles que seguem a Jesus, aqueles que têm uma aliança com Deus, aqueles que são seguidores, que obedecem a Jesus Cristo. Então esses são os ramos. Então diga: eu sou um ramo, amém? Porque você é um discípulo de Jesus. Queridos, como discípulos, precisamos estar ligados à videira, para termos uma vida frutífera. Não há como nós frutificarmos se nós não estivermos ligados na videira. João 15, versículo 1 está dizendo assim: eu sou a videira, e meu Pai é o lavrador. Então Jesus disse que Ele é a videira, e o Pai Celestial, o nosso Deus, Ele é o lavrador, ou aquele que cuida da videira, amém? Como lavrador, o Pai tem cuidado de nós com zelo, amor, para que possamos produzir frutos em abundância. Então o nosso Pai, Ele tem cuidado de nós, com amor, com zelo, com dedicação, para que nós possamos então produzir frutos em abundância. Então é desejo de Deus que nós venhamos produzir frutos, e frutos em abundância, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você e de mim todos os dias. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem cuidado de você. Eu, nesse tempo de pandemia, eu tenho aprendido uma coisa: a agradecer a Deus por mais um dia de vida. E todos os dias agora o Senhor tem me levado a orar, a agradecer por mais um dia. E eu agradeço a Deus por essa terça-feira que o Senhor me deu, e a oportunidade de estar aqui vivo. Porque há muitas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que você e eu temos hoje, agora, neste momento, porque já partiram para a eternidade. Nós vemos muitas pessoas nesse tempo de pandemia partindo para a eternidade de uma forma súbita. E então é motivo para nós agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos abençoado, amém? O lavrador, então, é o nosso Deus, o Pai, e Ele tem cuidado de nós com zelo e com amor. Queridos, fomos chamados unicamente pela graça divina, e a única coisa que Ele exige de nós é que venhamos frutificar. Então Deus exige que cada discípulo frutifique. Então nós precisamos frutificar. Você, quando você tem um pé de uva lá na sua casa, você quer que ele frutifique, não é verdade? E eu também. Porque para que ter uma parreira de uva em casa se não dá fruto? Para que ter um pé de manga em casa se ele não dá fruto? Eu lembro que quando eu era adolescente, meu pai tinha um pé de manga em casa, no fundo da casa, e ele plantou o caroço. E o pé de manga nasceu, né? E cresceu e deu umas mangas desse tamanho. Só que antes de amadurecer, ela apodrecia no pé e caía toda, não aproveitava uma manga. Ele tentou cuidar daquele pé de manga com tanto zelo, com tanto carinho, mas aquele pé de manga chegou um momento que não tinha jeito. Passou veneno para tentar resolver aquilo lá, e aí o fim dele foi o machado, né? Ele cortou aquele pé de manga e levou embora, né? Para fora do quintal, porque estava só sujando o quintal e atrapalhando o lugar onde estava plantado. Então ele cortou e lançou fora. Nós também agimos assim.
Então o nosso Pai Celestial, Ele cuida de nós, com o propósito que nós damos frutos para glorificar a Ele mesmo, amém? Então que nós possamos frutificar. Qual é a condição para ser produtivo? Vamos responder outra pergunta. Segundo os entendidos, a videira leva 3 anos para dar os primeiros frutos. As uvas não nascem logo depois da semente germinar no solo. É preciso tempo e muitos cuidados, amém? Eu plantei um pé de uva lá em casa, enxertado, né? Acho que mais ou menos 3 anos atrás, ou mais um pouquinho, não sei. Mas quem semeou aquela uva, ou plantou, fez um enxerto, com certeza foi antes, porque eu comprei ela já desse tamanho, né? E eu plantei, e no primeiro ano, eu fiquei admirado porque ela produziu mais ou menos 5 caixinhos de uva, pequenininho, mas produziu, e madurou e deu certo. E justamente a uva que eu tinha comprado, que queria, que é aquela roxinha. Agora nesse ano que passou agora, que passou, eu podei o pé de uva na hora certa, né? E quando veio a brotação, já veio os cachos de uva, e deu mais de 30 cachos de uva, um pezinho de uva desse tamanho, com um raminho. Eu fiquei admirado de ver tanto cacho de uva, não era tão grande, mas mais de 30 cachos de uva tinha, eu fiz questão de contar. Então eu fiquei admirado, como que aquele pé de uva deu tanta uva. Então eu entendo uma coisa, ele só produziu tanta uva por causa do cuidado. Eu procurei cuidar, no momento certo podar, procurei saber a época certa, o mês certo, né, para podar, e no fim aguar e adubar e assim por diante. Então ele produziu, eu fiquei admirado de ver tantos cachos de uva, e eu pude então com a minha família desfrutar daqueles cachinhos de uva que deu o pé de uva lá em casa, amém? Então nós vemos o Senhor nos ensinando aqui, qual a condição para ser produtivo. Segundo então, nós vemos aqui que é preciso 3 anos para dar os primeiros frutos. Na vida espiritual, é preciso discipulado, diga discipulado, amém? Discipulado, o que é discipulado, pastor? É ensinamento da palavra, é amor e cuidado com o discípulo. Então como que ele vai frutificar, se ele não tiver cuidado e amor? Quantas pessoas se perdem no dia a dia, porque não foram discipulados, não foram cuidados, não foram ajudados no momento então que nasceu se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Quantos frutos, quantos discípulos eles se perderam porque não foram cuidados, não foram discipulados. Então nós vemos que a condição para ser produtivo, nós vemos que é preciso então, na vida espiritual é preciso o discipulado, que é o amor e o cuidado, né? Ensino da palavra de Deus. Contudo, para ser frutífero, é imprescindível estar ligado a Cristo, a videira verdadeira. Então, na vida espiritual, nós vemos que para dar fruto, o cristão ou o discípulo, ele precisa estar ligado à videira verdadeira, que é Cristo. Nós vemos aí a Bíblia nos ensinando, nós precisamos estar ligados à videira verdadeira, é imprescindível, né? Estar ligado à videira verdadeira, que é Cristo. Longe dele, amados, de Cristo, não existe vida, apenas morte. Quando os ramos se afastam da videira, logo deixam de receber a sua seiva, tornando-se ramos secos e infrutíferos. Então não tem como frutificar se não estiver ligado a Cristo, na videira verdadeira. Nós vemos a questão da poda, eu falei um pouco aqui já, mas podar é aparar os ramos, amém? Que estão atrapalhando o desenvolvimento daquela planta. Então no ano passado, no mês de agosto, eu fui então e podei os ramos. Eu estive em Dourado comprando um adubo para adubar a uva, e o rapaz estava lá, tinha um agricultor de uva lá, e ele falou, ele estava falando com o rapaz, eu fiquei atento. Ele falou assim: hoje é o dia de podar a videira, a lua tal, eu nem lembro que lua que era, mas eu guardei, é hoje. E eu cheguei de Dourados à noite, e aí eu falei: meu Deus, nós podar a uva hoje ainda. Mas como não deu para podar à noite, que já estava à noite, eu podei no dia cedinho. E eu fiquei admirado o tanto de uva que deu nesse ano. Então o que eu fiz? Eu tirei os ramos que estavam ali ocupando lugar naquela videira inutilmente. E eu podei conforme aquele rapaz me explicou.
e deu certinho, amém? Produziu muitos frutos. E nós vemos aqui que na vida espiritual também é preciso a poda, amém? É preciso a poda. A poda ajuda a produzir novos ramos, fazendo com que a produção de frutos seja maior. Então é necessária a poda. Diga, é necessário a poda, amém? Na vida espiritual também somos podados, cuidados pelo Senhor. Ele tira de nós tudo o que impede de frutificar. Contudo, se depois de cuidados não produzir fruto, não resta outra alternativa, a não ser o corte, o descarte no fogo. Então nós vemos que é preciso então entender isso. Se nós não entendermos isto, então nós poderemos ser prejudicados. Depois que nós tivermos, quando nós formos então prestar conta com o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, então nós podemos ser naquele momento descartado, porque a Bíblia diz que Ele vai chamar aqueles que estão à direita e os que estão à esquerda. Os que estiverem à direita vai dizer: vinde bendito meu Pai, e possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas os que estiverem à esquerda, Ele fala assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então vai haver uma separação naquele dia. E nós vemos então da importância de entender que nós, como cristãos, muitas vezes precisamos ser podados. Por que Deus poda? Porque Ele quer nos abençoar. Nós vemos que uma videira, se ela não for podada, ela não vai dar fruto no ano. Ela vai então estar ocupando a terra inutilmente. E nós vemos a importância de frutificar. E o nosso Deus, Ele é tão zeloso, Ele é tão amoroso, que Ele nos poda, para que nós possamos então produzir mais frutos. Amém? Ele retira de nós tudo aquilo que impede de frutificar. João 15, versículo 2 diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então aqui nós vemos Ele fazendo uma separação. Ele pega aqueles ramos que não dá fruto e Ele tira da videira, e aquele que dá fruto Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então nós vemos a importância de entender essa poda. Quem faz a poda é Deus, e Ele usa situações para nos podar. Na vida do Senhor não há ramos para enfeitar, todos precisam ser frutíferos. Diga, na vida do Senhor não há ramos para enfeitar, todos precisam dar frutos, amém? Então nós vemos que nós precisamos ser frutíferos. Não existe ramos para enfeitar. Não, na vida do Senhor não existe. Não há ramos para enfeitar. Nós precisamos produzir frutos para Deus. Hebreus 12, versículo 11 diz assim: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então nós vemos que no momento, na verdade, ou seja, toda correção é difícil. Ao presente não parece ser gozo, ou seja, não tem nenhum momento de alegria. Porque quando você é disciplinado, quando eu sou disciplinado, aquele momento é ruim, é triste. Mas quando nós acatamos a disciplina, é o que está dizendo aqui, nós vamos produzir frutos para Deus, e um peso de glória virá sobre a nossa vida acima de toda comparação. Então toda disciplina, no momento não tem nenhum peso de glória. Mas quando nós somos disciplinados, e entendemos a disciplina, e obedecemos, acatamos, nos submetemos à disciplina do Senhor, então essa disciplina vai produzir na nossa vida um peso de glória acima de toda comparação. Amém, queridos? E Deus quer que nós venhamos então glorificar a Ele. Por isso que Deus então poda. Por isso então que Deus disciplina muitas vezes o cristão ou o discípulo, porque Ele quer o bem. Se Ele não disciplinar a gente, nós vamos então a cada dando passo, e vamos distanciando cada vez mais de Deus, vamos saindo cada vez mais dos caminhos do Senhor. E o Senhor então quer que nós andamos nesse caminho estreito, que é Jesus Cristo, amém? Que é olhar para Ele firmemente, para os seus ensinamentos, a sua palavra. E quando nós então nos colocamos nesse lugar estreito, nesse caminho estreito que é Jesus, nós estamos então obedecendo a Deus. Mas muitas vezes nós saímos um pouco fora. Então vem a poda, vem a disciplina, para que nós possamos então acertar,
ou seja, já chegar ao caminho outra vez e ser ministrado por Deus e ajudado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus quer o melhor na nossa vida. Ele quer que eu e você venhamos frutificar, Ele quer que nós venhamos glorificar a Ele, amém? O fundamento da frutificação espiritual: precisamos estar firmados no amor de Cristo. O amor é o fruto excelente. Digo, o amor é o fruto excelente. Então nós vemos aqui que precisamos estar firmados no amor de Cristo. O amor é o fruto excelente. Nós vemos que o fundamento da frutificação, esse aqui é o fundamento da frutificação espiritual. E quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5, versículo 22, Gálatas 5, 22, diz assim o versículo: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então nós vemos que esses aqui são os frutos do Espírito, pois são esses frutos que Deus quer que nós tenhamos, que nós venhamos então frutificar, que nós venhamos então frutificar o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando você tem esses frutos da tua vida, você vai glorificar a Deus. Quando eu tenho esse fruto da minha vida, eu vou glorificar a Deus. E um deles, queridos, também é o domínio próprio, amém? O domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio. Quando nós somos muitas vezes confrontados por alguém, nós precisamos ter domínio próprio. Não podemos então falar a esmo, precisamos ter sabedoria no falar. Então o fruto do Espírito é esse: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, mansidão. E aí tem no outro versículo o domínio próprio também, amém? Fomos alcançados pela graça e o amor de Cristo, amém? Fomos alcançados pela graça e pelo amor, e fomos alcançados pela graça e o amor de Cristo. Então o Senhor nos alcançou com o amor dele. E o amor é o que? É um fruto do Espírito, amém? Então Jesus, ele tinha e tem esses frutos do Espírito. Se você olhar para a vida de Jesus quando ele esteve na terra, ele tinha esses frutos: amor, gozo, paz, né? Longanimidade, era longânimo, benignidade, era bom, bondade, fé, mansidão e temperança. Jesus tinha esses frutos na sua vida. Então fomos alcançados pela graça e pelo amor de Cristo. A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 23, diz assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então você e eu, nós somos justificados gratuitamente. Diga, gratuitamente. Essa palavra gratuitamente quer dizer de graça, amém? Somos justificados de graça. É isso que está dizendo. Pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós fomos justificados pela graça, gratuitamente, pela graça. E nós não pagamos nada para ser justificado. Jesus derramou o sangue precioso na cruz do Calvário, para que você e eu, todos nós, fôssemos justificados. E nós fomos justificados gratuitamente, pela graça. A Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus em Jesus Cristo. Então nós fomos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós fomos alcançados pela graça e o amor de Cristo. O Senhor então estendeu a graça, o favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação e também o amor dele, porque ele fez isso porque nos ama. Deus te ama, Jesus nos ama. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a graça divina, além de destruir os pecados, enxerta em nós a semente do amor, amém? A semente do amor, essa graça poderosa que é a graça de Deus, que é o favor imerecido, né? Nós vemos que essa graça divina, além de destruir os pecados na nossa vida, enxerta em nós o amor de Cristo, o amor, amém? O Senhor enxertou na minha vida o amor, destruiu então na minha vida os pecados, e enxertou em mim, em você, a semente do amor. Diga, semente do amor, amém?
O amor nos ajuda a vencer os efeitos da arrogância, o egoísmo e a incredulidade. Então nós precisamos então entender que a semente precisa florar dentro de nós, a semente do amor. O amor então ele vai nos ajudar a vencer os efeitos da arrogância, do orgulho, do egoísmo, da incredulidade. Cristo é o nosso exemplo por excelência de amor altruísta, amém? Ele se sacrificou pelos pecadores. Nós vemos que Jesus não tinha pecado, não tinha nenhum pecado, mas a Bíblia diz que ele foi na cruz e se sacrificou pelos pecadores, por cada um de nós, ele se sacrificou. Nós vemos um amor altruísta, amém? Ele se sacrificou pelos pecadores, como eu já disse, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu não disse, né? Disse outro versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos nesse texto aqui, o amor de Deus. Aqui diz que ele amou o mundo. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. João não tinha talvez uma expressão mais melhor para usar naquele momento, e ele então usou essa expressão, esse vocabulário. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira inexplicável. Nós não conseguimos entender com a nossa mente humana esse amor, um amor tão grande, um amor sacrificial, um amor altruísta, né? Ele se sacrificou pelos pecadores. Então é dessa maneira que Deus amou o mundo. O que nos identifica com os discípulos de Jesus é o amor. Diga amor. Então o que nos identifica com o amor de Cristo é o amor. Se nós não amarmos o nosso semelhante ou o nosso próximo, então nós então não tem como então estar glorificando a Deus. Amém? Cristo então é o nosso exemplo. O que nos identifica como discípulo de Jesus é o amor. Se nós não amarmos, as pessoas não verão nós como discípulos de Jesus. Então nós precisamos amar. Cristo, o amor nos leva a servir ao próximo, e esse servir é sem interesse e sem vantagens materiais. Servir ao próximo sem interesse e sem vantagens materiais. Será que nós estamos prontos realmente para amar dessa forma? Será que nós estamos então amando dessa forma? Amém? Então esse amor, ele nos ajuda a vencer os efeitos da arrogância, do egoísmo e tantas outras coisas. Então o que nos identifica como discípulo de Jesus é o amor que nos leva então a servir o nosso próximo, e esse servir é sem interesse, porque há muitas pessoas que servem o próximo com interesse, esperando receber vantagens, e nós muitas vezes, se nós não cuidarmos, nós vamos agir dessa mesma forma, porque nós estamos talvez amando com interesse de receber alguma coisa em troca, de ter vantagem nisso. Mas nós vemos que não é esse amor que o Senhor quer que nós tenhamos, o amor realmente sacrificial, o amor que faz sem sem esperar recompensa, né? Sem esperar vantagens materiais ou outros interesses. Queridos, o amor, ele é a base da frutificação. Digo, o amor é a base da frutificação. Por que o amor é a base da frutificação? Porque ele é o alicerce de todas as virtudes. Diga, porque ele é o alicerce de todas as virtudes. Não existe outro alicerce a não ser o amor. Amém? O amor é o alicerce de todas as virtudes. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Veja o que diz aí. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Então o amor é a base de todas as virtudes. Amém?
Por que que o amor é a base da frutificação? Porque ele é o alicerce de todas as virtudes. Aqui diz que permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Então o amor é o alicerce, o amor é a base de todas as virtudes. Então nós precisamos entender isso. Você pode observar que quando você busca a Deus, quando você, talvez é um momento que você está buscando mais a Deus, que você se consagra, que você ora, que você é despertado para ler mais a Bíblia e meditar nela, quando ele vai se encher de Deus, né? Através dessa busca diária, você se enche de Deus como? Falando a palavra, que são os salmos, cantando hinos, salmodiando ao Senhor no seu coração. A Bíblia diz: enchei-vos o Espírito, falando os salmos, cantando e salmodiando ao Senhor no seu coração, né? E também através dos cantos espirituais. Então, quando você se enche do Espírito de Deus, você pode observar que você é diferente. Amém? Porque você ama o drogado, você ama o bêbado, você ama as pessoas, porque você está cheio deste amor, o amor de Cristo, o amor de Deus, porque você está cheio de Deus. Quem está cheio de Deus está cheio de amor. Então, uma das maneiras como você percebe se a pessoa realmente está cheia de Deus, ela está cheia de amor. Porque há muitas pessoas que dizem estar cheia de Deus, elas falam em línguas estranhas, elas fazem coisas que você fica até admirado, mas quando você vai andar com ela e percebe a maneira como ela vive, você percebe que falta na vida dela o amor, falta Jesus, falta Deus na vida dela. Então nós vemos aqui, não podemos esquecer que o amor deve ser revelado em atitudes. Amém? Em atitudes. Como que eu vou dizer que eu amo meu irmão, né? E eu não consigo demonstrar com atitudes? Como que eu vou dizer que eu amo minha esposa se eu não demonstrar com atitudes? Ou meu filho, ou os meus filhos? Então é a atitude que vai levar então eu materializar este amor pela minha família, pela minha esposa, ou você pelo seu esposo e os filhos assim por diante, pelas pessoas à nossa volta. Então não podemos nos esquecer que o amor deve ser revelado em atitudes. Mateus 12, versículo 33. Diz assim o texto: ou fazei a árvore boa o seu bom fruto, ou o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Amém? Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Não tem como você conhecer uma árvore se você não provar do fruto dela. Não sei se você já percebeu, mas tem uma época que tem muitas laranjas, e tem um pé de laranja que ele fica para depois, né? Ou seja, as laranjas doces são colhidas e são degustadas, né? Ou seja, e fica então aquele pé de laranja. Eu lembro que uma vez eu cheguei numa fazenda, eu era novo ainda, e eu vi um pé de laranja carregadinho. Eu falei: puxa, um pé de laranja carregadinho. E eu fui correndo lá, tinha uma laranja madura, eu peguei a laranja e eu descasquei na mão mesmo, e a hora que eu fui chupar era uma laranja amarga. Eu falei: é por isso que está cheio de laranja esse pé aqui. Uma laranja que não dá para chupar, né? Conhecida como laranja de bugre, né? Você já viu essa laranja? É uma laranja ruim. Então, queridos, mas uma laranja boa, ela vai ter 100 pessoas então degustando ela, ou seja, chupando essa laranja. Então, eu quero dizer para você uma coisa: assim também, queridos, somos nós. Assim são as pessoas. As pessoas são conhecidas pelos frutos que elas têm. Não é pelo falar, mas são os frutos que ela então está produzindo que vai mostrar se ela é uma pessoa boa ou se ela é uma pessoa má, se ela realmente está cheia do amor de Deus, o amor de Cristo, ou não está. Amém? Não adianta dizer que ama e tem fé se não tiver boas obras. Há muitas pessoas que dizem que ama e tem muita fé, mas não tem obras. Não tem como nós então provar nossa fé sem as obras. Nós precisamos então ter obras para provar nossa fé para o mundo, para as pessoas. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2, versículo 14 assim. Tiago 2,14: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo?
Veja bem, aqui está dizendo o escritor, né, usado pelo Espírito Santo, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Então nós vemos, amados, esse versículo é um versículo interessante. Nós precisamos ter fé, mas precisamos também ter obras, amém? Nós vemos, porventura a fé pode salvá-lo? Porque talvez a pessoa ela tem fé, ela diz que tem fé, mas ela não tem obras. Ou seja, não há amor no coração dela, o amor de Deus. A fé sem obras e sem amor é morta. Diga, fé sem obras e sem amor é morta. Agora vamos ver Tiago capítulo 2, versículo 17 ao 26, um texto mais longo. Diz assim o texto: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém? Veja então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recebeu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Misericórdia, é verdade. Aqui está dizendo que a fé sem obras é morta. Então nós cristãos e discípulos de Jesus, nós precisamos ter obras. Jesus tinha obras, amém? Jesus tinha obras, mas ele também tinha fé. Então nós precisamos ter a fé, mas precisamos ter a obra. Não tem como nós provar nossa fé sem as obras. É o que está dizendo esse texto aqui de Tiago. Que o amor precisa ser visto mediante as obras. Digo, o amor precisa ser visto mediante as obras, amém? Então não há como ver o amor na vida das pessoas sem as obras. Há pessoas que dizem: eu estou cheio de amor, mas não tem obras. Como é que você vai acreditar? Como é que você vai ver então o amor na vida delas, se não for pelas obras? Então nós precisamos ter obras, amém? O amor precisa ser visto mediante as nossas obras. Existem muitas pessoas carentes e necessitadas que precisam do nosso amor e ajuda. Há muitas pessoas carentes e necessitadas, talvez carente de um abraço, talvez carente de uma palavra amiga, de um conselho, carente de uma direção, carente então de ajuda, talvez financeira também, por que não? Carente talvez de um prato de comida, carente talvez de que nós vamos demonstrar o amor através de atitudes. Então nós vemos aqui, o amor precisa ser visto mediante as nossas obras. Existem então muitas pessoas carentes e necessitadas que precisam do nosso amor e ajuda. Se nós temos Jesus, nós temos esse amor, amém? Porque Deus é amor e Jesus é Deus. O amor é gerado em nossos corações pela ação do Espírito Santo. Diga, o amor é gerado em nossos corações pela ação do Espírito Santo, amém? Não podemos esquecer que somos templo, a habitação do Consolador, ou seja, do Espírito Santo. Eu e você somos templo, somos morada do Consolador, do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e tem ciúme de nós. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, nós então temos então o que dar para as pessoas. Nós temos o que? O amor de Deus. Mas o amor é visto através pelas pessoas na nossa vida, pelas obras. Nós não podemos esquecer isso. Então nós somos a habitação do Espírito Santo. Então o amor é gerado em nós
em nossos corações pela ação do Espírito Santo. Essa virtude, amados, é uma das características mais marcantes da igreja primitiva. Essa virtude, qual virtude, pastor? O amor. Amém? O amor. Então, por quê? Porque todos ali eram cheios do Espírito Santo. Então nós vemos a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que o amor é gerado em nossos corações pela ação do Espírito Santo. E nós vemos que a igreja primitiva, ela então tinha isso de sobra. Ela tinha amor. Por quê? Porque essa igreja era cheia do Espírito Santo de Deus. Então se está faltando amor no meu coração, no teu coração, está faltando nós buscarmos mais cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo, para que eu possa então ser mais cheio dessa virtude. Essa virtude que Deus quer que eu tenha, que é o amor no meu coração. Eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo. Então, porque ali todos na igreja primitiva eram cheios do Espírito Santo, o amor fazia com que aqueles discípulos da igreja primitiva, né, que eles viessem então repartir seus bens. A Bíblia diz que não havia, pois, entre eles necessitado algum. Não havia necessitado algum. Veja em Atos capítulo 4, versículo 34. Diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum. Está me enrolando minha língua aqui. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Então nós vemos aqui que não havia entre eles necessitado, é assim que fala, necessitado algum. Amém? Por quê? Porque havia amor no coração deles, e essa virtude era nos dada pelo Espírito Santo. Então aquela igreja tinha muito amor, porque eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? E isso então é um alerta para mim e para você. Eu preciso, você precisa, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Essa virtude levada também aos crentes. Essa virtude levava também os crentes a amarem, mesmo sofrendo perseguição e morte. Essa virtude que tinha neles, essa virtude do Espírito Santo. Amém? Então levava eles a amar as pessoas, e mesmo eles sofrendo perseguição e morte. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículos 60 e 61, veja o que diz aqui: e apedrejaram Estevão. Atos 7, 60 ao 61. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Nós vemos, amados, que essa virtude em nossa vida nos levará também, como os crentes primitivos, a amarem, mesmo sofrendo perseguição e morte. Nós vemos que Estevão estava sendo perseguido por causa da pregação do Evangelho. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele estava cheio de amor, amém? Nós vemos que estava cheio dessa virtude que é o amor. Nós vemos que ele era cheio do Espírito Santo, Estevão. E nós vemos então que por causa da pregação do Evangelho, eles apedrejaram Estevão. Nós vemos a perseguição da igreja primitiva. Estevão foi apedrejado e foi morto. Mas antes de morrer, a Bíblia diz que ele ergueu os olhos ao céu e ele viu Jesus em pé para receber ele. E ele diz então para Deus: Pai, perdoa eles, não lhes impute esse pecado, diz a palavra. Amém? Não lhes impute esse pecado. E ali então ele adormeceu, ou seja, ele morreu. Ele, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo perseguido, ele ainda amava aquelas pessoas, pedindo para Deus perdoar elas. Que nós fomos chamados para frutificar. Diga: eu fui chamado para frutificar. Amém? João 15,16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Nós vemos aqui esse texto, nós vemos então a necessidade de ser revestido deste amor. Amém? Ser revestido deste amor, o amor de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Paulo orienta os crentes para que se vistam da misericórdia, benignidade,
mansidão e longanimidade. Então Paulo está exortando os cristãos a fazerem isso. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então Paulo está orientando os crentes para que se vestissem dessas virtudes: misericórdia, benignidade, mansidão e longanimidade. E como é que nós podemos revestir disso? Quando buscamos a Deus com mais intensidade, quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Então busquemos as coisas de Deus, as coisas são de cima. Se você e eu buscarmos as coisas de Deus, nós vamos então produzir frutos para o reino de Deus. Jesus falou que nós temos que estar ligados na videira verdadeira, e a videira é Ele. Nós vemos que não há como nós produzirmos frutos se não estivermos ligados na videira verdadeira, amém? Ele quer que nós vamos e damos fruto. Ele nos nomeou para nos darmos fruto, e que esse fruto venha a permanecer, amém? Venha a permanecer. Nós vemos a importância de buscar as coisas que são de cima. Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então nós vemos aqui, nós somos exortados a buscar as coisas que são de cima, e pensar nas coisas que são de cima. Porque na verdade, amados, nós somos tentados a pensar nas coisas dessa terra, e somos tentados a buscar as coisas também nessa terra, porque aqui parece ser mais real, que nós estamos vendo com nossos olhos físicos, não é verdade? Por isso que as pessoas muitas vezes elas buscam tantas coisas nessa terra e não buscam a Deus, porque é que elas estão vendo com os olhos físicos. Mas nós temos promessa, amém? Promessas, não vemos com os olhos físicos, mas podemos crer no coração e contemplar com os olhos da fé promessas maiores e melhores, que estão por vir, estão na eternidade. Por isso que o apóstolo está dizendo, né, o escritor aqui aos Colossenses: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra. Então precisamos buscar as coisas que são de cima. Jesus está em cima, Ele foi para o céu, Ele foi preparar morada para a igreja de Jesus Cristo, amém? Para a sua igreja, melhor dizendo. Então Ele foi preparar morada, e Ele mandou nós pensar nas coisas que são de cima. Um dia Ele voltará a buscar a sua igreja, e vai nos levar para morar no céu. Ele diz: pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então nós temos que desaprender muitas coisas. Nós muitas vezes temos buscado coisas da terra, e temos pensado nas coisas que são daqui. Então nós temos que aprender a buscar as coisas que são de cima, e pensar nas coisas que são de cima. Suas atitudes devem refletir tal verdade, e as minhas também. As nossas atitudes, então ela deve refletir tal verdade, se nós estamos cheios do amor de Deus ou não. Então suas atitudes ou nossas atitudes devem refletir tal verdade, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Já retiramos então, a Bíblia diz, a roupa velha, nossos trapos de imundícia, que é a natureza pecaminosa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então já tiramos então a roupa velha, diz a palavra de Deus, os trapos de imundícia que estavam sobre nós, e o Senhor nos vestiu com veste de justiça, amém? Veste de justiça. Então Ele nos tirou dessa imundícia do pecado. Queridos, o amor é o fruto, o amor que é o fruto do Espírito em nossa vida nos conduz então a frutificar em nosso relacionamento espiritual. Em nosso relacionamento espiritual. Então passamos a experimentar uma maior comunhão com o Pai, mediante a oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus. Então nós vemos a importância de entender isso, né? O amor, que é o fruto do Espírito em nossa vida, nos conduz então a frutificar em nosso relacionamento espiritual com Deus, porque nós amamos a Deus, porque Ele amou nós primeiro, diz a palavra. Então quem não ama a Deus, quem não ama o seu irmão, não ama a Deus, porque Deus é amor, diz a palavra. Então nós precisamos então estar então cultivando a comunhão com Deus, cultivando o amor com Deus, que é o fruto do Espírito na nossa vida, amém? E Ele então vai levar nós frutificarmos em nosso relacionamento espiritual. Então passaremos então a experimentar a maior ou melhor, uma melhor comunhão com o Pai,
mediante a oração, a leitura da palavra, a meditação na palavra, né, e assim por diante. Ter um relacionamento conjugal mais frutífero, né, ele vai nos ajudar. Se amarmos a Deus, amamos também o nosso cônjuge, com um amor altruísta, amém? Então, se você se encher do Espírito Santo, se você então buscar ser cheio do Espírito Santo, você vai se encher de amor. Então vai melhorar o seu casamento, amém? Vai melhorar o convívio com os seus filhos, vai melhorar o convívio com os seus empregados, com o seu patrão, vai melhorar muito e muito. Então você vai frutificar muito, amém? Então o amor vai melhorar então o relacionamento conjugal, e você então vai glorificar a Deus no seu casamento, com os seus filhos, no trabalho, nas finanças. Você vai glorificar a Deus, porque você ama a Deus primeiro do que as finanças, e assim por diante. Então o amor altruísta é um amor incondicional, não é, portanto, um amor que só existe mediante condições. Não, eu vou amar você se você me amar. Não é dessa forma que o Senhor nos ensinou. O Senhor disse para o homem amar a sua esposa, e se preciso, dar a vida por ela, para defender ela e proteger ela. E mandou a esposa submeter ao esposo como ao Senhor. Então, tanto um princípio como outro princípio é difícil, mas quanto mais você ama a sua esposa, mais ela vai te amar. E quanto mais você submete ao seu esposo, mais ele vai te amar ainda. Então são princípios. E quando você se enche de Deus, você se enche então do amor, porque Deus é amor. E então você está cheio do Espírito Santo, e você então vai melhorar nesta área de relacionamento com a sua esposa e com o seu esposo. Há muitas pessoas que dizem estar cheio do Espírito Santo, mas tem uma vida, com perdão da palavra, desgraçada. Por quê? Porque não ama o seu esposo, não ama a sua esposa, não demonstra isso no dia a dia através de suas atitudes. Então, se você quer crescer, se você quer frutificar, você precisa se encher do Espírito Santo. E eu também preciso me encher mais do Espírito Santo de Deus. O amor altruísta é um amor incondicional. Não é, portanto, um amor que só existe mediante condições. O amor, que é o fruto do Espírito em nossa vida, nos conduz a amar a esposa, amém? É um princípio divino para os maridos. Veja Efésios 5, versículo 25. Veja o que diz aqui: vós maridos, amai vossa mulher. Não é vossas não, vossa mulher, amém? Que é uma mulher. Já ia lendo errado aqui, né? Daqui a pouco os irmãos vão entender errado aí. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, como é que Cristo amou a sua igreja? Ele deu a vida pela igreja, amém? Ele deu a vida pela igreja para salvar a igreja e para defender a igreja. Então é esse amor que Deus quer que nós tenhamos. Se nós nos enchermos do Espírito Santo, com certeza é esse amor que nós vamos então demonstrar através de atitudes da nossa vida. Agora Efésios 5, 22. Já citei aqui: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, sujeitai-vos ou submetei-vos aos vossos maridos, a vossos maridos, como ao Senhor, amém? Agora veja a questão também dos filhos. Efésios 6, versículo 1: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então nós vemos aqui, a Bíblia nos ensina, se nós então se encher do Espírito Santo, e nós então se encher da palavra de Deus, que é a verdade de Deus absoluta para nós, nós então seremos felizes, e vamos então frutificar muito no relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, amém? E os filhos também em relação aos pais, eles vão frutificar, porque as pessoas verão Jesus na vida deles. Puxa, esse menino é tão obediente, essa menina é tão obediente aos seus pais. Nossa, essa esposa ama tanto essa esposa é tão submissa a esse esposo. Então as pessoas verão o amor de Deus em nossas vidas, amém? A árvore se conhece pelos frutos, amém? Então é assim que conhecemos as árvores, e assim também é o cristão. Ele é conhecido pelos frutos que ele dá no dia a dia. Se a palavra estiver em nós, a palavra precisa estar em nós, amém? Então nós vemos a importância da palavra estar em nós.
se a palavra estiver em vós, ou seja, se vós estiverem em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então nós vemos que a palavra precisa estar em nós. Diga, a palavra precisa estar em mim. Nós vemos que a palavra, nós falamos aqui, a questão dos filhos, do marido, da esposa, e já falamos muito aqui a palavra. Só é possível frutificar se Cristo e suas palavras estivessem plantadas em nós. Essa também é a condição para que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas. Amém? Então só é possível frutificar se Cristo e suas palavras estiverem plantadas em nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos renovar nossa mente com a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, do 1 a seguir. Então esse texto está mostrando aqui que eu devo renovar a minha mente com a palavra de Deus. Eu devo então encher a minha mente e o meu coração com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 18, se não fala a memória, o Senhor diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, que é a Bíblia, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclina no teu ouvido, não as deixe apartar dos teus olhos, mas guarda no teu coração, porque são vida para quem acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procede as fontes da vida. Então eu preciso encher o meu coração com a palavra de Deus. E como que eu vou guardar meu coração? Colocando a palavra de Deus na minha mente e no meu coração. Amém? Que está dizendo em Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 18. Aqui está dizendo: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então nós vemos aqui, só é possível frutificar se Cristo e suas palavras estiverem plantadas em nós. Essa também é a condição para que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas. Veja João 15, versículo 7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nossa, então Deus faz, se eu pedir, faz. Mas só que tem uma coisa: se você estiver em Cristo e as palavras dele estiverem em você, você pode pedir que ele vai fazer. Então existe uma condição: você estar em Cristo e eu também, e a palavra dele estiver em você. Porque você não vai pedir uma coisa absurda, porque se você pedir uma coisa absurda, então a palavra de Cristo não está em você, e nem mesmo Cristo está em você, e nem mesmo você está em Cristo. Amém? Então, por intermédio das palavras de Jesus, ou seja, por meio dos seus ensinamentos, que podemos orar corretamente, segundo a vontade do Pai. As palavras de Jesus fazem com que venhamos nos tornar semelhantes a Ele. É através das suas palavras. O amor, que é o fruto do Espírito, em nossa vida nos conduz. Vai nos conduzir então. O segredo para cumprir a lei. E nós vamos então cumprir a lei do Senhor, a palavra de Deus. Na epístola aos Romanos, Paulo trata com profundidade a respeito da lei. E ele mostra que somente o que ama tem condição de cumprir a lei. Ele diz: quem ama aos outros cumpriu a lei. Vamos ver Romanos 3, versículo 8, que está falando isso aí. Esse é o segredo para cumprir a lei, o amor. Veja o que diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, diga amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então nós vemos aqui, nessa epístola aos Romanos, Paulo trata com profundidade a respeito da lei. Ele mostra que somente quem ama tem condição de cumprir a lei. Amém? O apóstolo Paulo também exorta os cristãos, os crentes, afirmando que o cumprimento da lei é o amor. Veja Romanos 13, versículo 10. Diz assim o versículo: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, exortando os cristãos, os crentes, afirmando que o cumprimento da lei é o amor. Então nós vemos a importância de nos encher do amor de Deus, nos encher de Deus, nos encher do Espírito.
O amor de Cristo, amados, em nós, nos ajuda a observar os mandamentos e princípios divinos para a nossa vida. Então, é o amor de Cristo que vai nos ajudar, então, a observar, então, os mandamentos e os princípios divinos para a nossa vida. Já estou concluindo. Queridos, o amor de Deus por nós é singular. Diga singular. Amém? Então, o amor de Deus por nós é singular. Quando experimentamos esse amor, somos transformados e então passamos a produzir o fruto do Espírito. Você um dia experimentou deste amor, e eu também, e nós somos transformados, amém? E aí então nós passamos a produzir os frutos do Espírito, a partir do momento que nós experimentamos deste amor, o amor de Deus. Talvez alguém te dava um tapa, você dava outro. Talvez alguém te fazia mal e você dava o troco com a mesma moeda. Mas no momento que você conheceu a Jesus, você entregou sua vida a Jesus, você tem agido diferente, se é que Ele está em vós, amém? Se é que Ele está em nós. Então, nós vemos aqui, que quando experimentamos este amor, qual amor? O amor de Deus, esse amor, que não é um amor egoísta, que não é um amor com interesse. Quando nós provamos esse amor, nós fomos então transformados, e então nós passamos a produzir o fruto do Espírito na nossa vida, por causa de nós termos então ser impactados. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange ao ponto então de me render completamente em obediência a Ele. Amém? E assim também deve ser na vida do cristão. Quando o cristão ama de fato e verdade, quando ele foi constrangido com o amor de Cristo, ele submete a lei de Deus, aos princípios de Deus, e ele serve não por obrigação, mas por alegria, esse Deus amado, que é o nosso Deus. Então nós precisamos entender isso, que venhamos então frutificar em todas as áreas da nossa vida, a fim de que o nome de Jesus Cristo, o nosso amado, seja glorificado e exaltado na nossa vida no dia a dia, amém, queridos? Agora precisamos ter paciência para esperar os frutos. Paciência. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5 versículo 7, é o último versículo que eu vou estar lendo. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a seródia, as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Então veja bem, nós precisamos ter paciência para esperar o fruto, amém? Ter paciência. Aqui nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. Não é paciente até amanhã, paciente por uma semana, não, paciente até a vinda do Senhor. Jesus foi paciente, amém? Jesus foi paciente. Nós precisamos ser pacientes até a vinda do Senhor. Aqui diz que o lavrador, ele espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea, a seródia, a primeira e as últimas chuvas. Então ele tem paciência, o agricultor, amém? O lavrador, ele tem paciência, porque ele espera colher. E se nós esperamos colher também, nós precisamos ter paciência. Puxa, pastor, parece não está funcionando. Eu estou colocando a palavra no meu coração, estou meditando nela, mas parece que não está funcionando. E está funcionando sim. Porque naquele momento que você vai descer da cruz, né, o Espírito Santo fala com você: seja paciente, tenha domínio próprio, não é verdade? Talvez você fica nervoso, né, com alguma coisa, aí você não fala nada. Por quê? Porque você está dominado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Porque você está cheio do Espírito Santo. Então você pensa em falar, mas você não fala, você morde a sua língua, e eu também, porque o Espírito de Deus, ele fala conosco, ele fica no nosso espírito, e então nós conseguimos então ter domínio próprio, ser paciente e esperar o momento certo para falar. Nem todo momento é o momento de falar, que dizem um ditado que quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Já viu esse ditado por aí? Eu não sei como é que funciona isso aí, mas diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Então, queridos, nós precisamos ter paciência, não falar muito. Quem fala muito erra muito, quem fala menos erra menos. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, né? Para falar menos e ouvir mais. Devemos refletir no que vamos falar. A Bíblia diz que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira.
E quantas vezes nós falamos demais, aí acabamos então, colocamos tudo a perder, porque nós falamos na ira, e aí então suscitamos mais ira no coração das pessoas que estão à nossa volta. Mas a Bíblia diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Amém? Glória a Deus. Então, creio que nós respondemos aqui essas perguntas que fizemos no início. O que é preciso para o crente frutificar? Precisamos ser cheios do Espírito Santo, amém? Cheio do Espírito Santo, porque se estivermos cheios do Espírito Santo, vamos estar cheios do amor. Qual o propósito de uma vida frutífera? Glorificar a Deus, amém? O texto de João 15, quem é a videira? É Jesus. Quem são os ramos? São os discípulos, seguidores de Jesus. O que significa podar? Podar quer dizer limpar, né? Limpar aquilo que atrapalha a nossa vida, de produzir, de frutificar. Quem é o nosso exemplo perfeito de amor? Jesus Cristo, amém? Quero que você fique em pé neste momento. Estaremos orando já. Quero que alguém chame as criancinhas lá, para ver se vai ter apresentação, tá? Eu quero orar por você que está aqui nessa noite. Talvez você ouviu essa palavra nesta noite, e você talvez entendeu a importância disso para a tua vida, de você frutificar. Talvez você tenha frutificado, mas não tenha frutificado tanto, e você pode frutificar mais. Então, para você e para mim frutificar, nós precisamos encher do Espírito Santo, nos encher da palavra, renovar a nossa mente ainda mais com a palavra de Deus, e colocar em prática a palavra de Deus que estamos recebendo no nosso coração. Não é ouvir e não colocar em prática, mas ouvir e obedecer, ouvir e colocar em prática. Feche seus olhos, eu quero orar pela igreja. Amado Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe para nós esta noite, Senhor, pois queremos frutificar uma vida que frutifica, Senhor. Nós entendemos aqui que é uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia do amor do Senhor, cheia do Senhor. E eu peço a Ti, ó Pai, dai-nos graça, para que a cada dia nós possamos buscar mais esse preenchimento, esse enchimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Perdoa, meu Deus, porque nós não temos buscado tanto como deveríamos, e nos ajude, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, a nos encher do Espírito Santo, falando salmos, cantando hinos, salmodiando ao Senhor nosso coração, ó Deus, a cada dia. Dai-nos graça, ó Deus, para podermos frutificar, para que nós possamos glorificar a Jesus Cristo, hoje e sempre, Pai. Assim como Jesus glorificou o Senhor aqui na terra, que nós também possamos glorificar o nosso Deus, o Senhor. Ó Pai, que Ele nos ajuda a cada dia a vencer, ó Deus, toda espécie de mal, e que nós possamos, ó Pai, como Estevão, Senhor, amar aqueles que nos perseguem, mesmo em tempo de tribulação e de aflição, que nós possamos, ó Pai, amar as pessoas, e principalmente aqueles que nos perseguem. Deus, muito obrigado pela vitória. Guarda o Teu povo, a Tua igreja, fortaleça cada coração que está aqui, ó Pai. Talvez alguém esteja neste momento passando por um momento de adversidade, de tribulação, ó Deus, de perseguição. Ajuda este irmão, essa irmã, Senhor, esse discípulo do Senhor a frutificar cada vez mais. Nós queremos Te dar a gratidão pela Tua presença na nossa vida, por nos ajudar a cada dia a crescer no conhecimento da graça, e que nós possamos a cada dia, ó Pai, ó Deus, dar bons frutos, e que, ó Deus, nós possamos ser uma árvore, que nós venhamos ser conhecida pelos bons frutos, para que nós possamos glorificar a Jesus a cada dia. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém